Sempre bonita de volta para vocês nesse final de noite. Olha que os assuntos são muito bons, principalmente que hoje o nosso foco aí é falar do bem-estar, da saúde e um pouco também da beleza que nunca falta nesse programa. Falando em beleza, eu tenho que falar da Débora Mocelin, na verdade não só da beleza, mas também do teu cuidado, da tua vida saudável. Porque a Débora Mocelin, ela aplica os seus conhecimentos de maneira personalizada, prescrevendo dietas e também utilizando produtos voltados à saúde, gerenciamento de peso, suplementação esportiva e beleza. Tudo para que você encontre o bem-estar que procura. Com pós-graduação em nutrição esportiva, fitoterapia e vários cursos em nutrição funcional, ela realiza palestras, cursos e também assessoria e consultoria para academias, escolas, revistas e sites. Agende já a sua avaliação através do site deboramocelin.com.br ou então, você pode entrar em contato com o número 3024 1015. Repetindo o telefone 3024 1015 e fique sempre bonita com a nossa nutricionista Débora Mocelin do nosso quadro Vida Saudável. Falando em vida saudável também, a gente não pode deixar de falar no bem-estar. Porque eu acho que uma coisa engloba a outra, né, gente? Não consegue separar. E a mesma coisa a gente fala da ansiedade, do estresse, que são fatores que também pode te causar aí problemas de saúde, como a gente já havia falado no bloco passado. Mas a gente tem soluções, temos terapias que podem nos ajudar. Eu vou conversar agora com a psicóloga e neuropsicóloga, mestre em saúde da criança e do adolescente lá do Instituto Nanak de Yoga, ela que é a Rita de Cassis Preia. Ela vai contar pra gente um pouquinho como que a gente pode trabalhar o yoga e a ansiedade, Yoga versus ansiedade, como que a gente pode direcionar isso, ter aí um recurso terapêutico. Tudo bem, Cássia? Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que adoro sempre trazer coisas relacionadas a terapias, porque a gente fica muito em prol do remédio, E às vezes o remédio ele não faz tão bem para a saúde assim, arruma uma coisa e estraga a outra. Então, se você tem um recurso de terapia, algo para o teu bem-estar, por que não procurar? Então, a gente sempre divulga isso aqui, porque é um recurso muito bom. Eu sei porque eu faço parte desse time de buscar recursos naturais. O que é a ansiedade em criança e adolescente hoje em dia? A ansiedade, ela é normal. Todo mundo tem ansiedade. Tem que ter um pouco de ansiedade. Todo mundo tem que ter um pouco de ansiedade. Fica se mexendo. Não, tipo a gente fica assim se movimentando, fica com o pezinho, ou fica fazendo assim. Isso são sintomas de ansiedade. Isso, e a ansiedade ela impulsiona a gente para a vida, Para viver, para fazer as coisas. Eu fico um pouco ansiosa diante de uma viagem, eu fico um pouco ansiosa diante de uma prova. A ansiedade ela é normal desde que não atrapalhe a nossa vida. Quando ela começa a empacar a vida, que a vida da gente não vai para frente, que a gente não consegue fazer as coisas, ela tem que ser tratada. E daí entra a psicologia e todos os recursos que a gente vai buscar para ajudar as crianças e os adolescentes para diminuir essa ansiedade. Uma delas, um dos recursos, é a meditação e o mindfulness. Mindfulness. Isso. O que é o mindfulness, assim, resumidamente? É você desenvolver uma atenção plena sobre você mesmo. É você ter um conhecimento de que você pode usar uma mente, a gente tem uma mente racional, uma mente emocional e unindo as duas a gente pode usar uma mente sábia. E a atenção plena, ela é desenvolvida através de exercícios de respiração, de controle, para que um pensamento venha de cada vez, para que a gente escolha e tenha a oportunidade de escolher a melhor decisão. Usando uma mente sábia. E isso as crianças já podem aprender desde muito cedo. Devem, Devem aprender. Como que o yoga, ele pode ajudar tanto a criança quanto o adolescente? E cada vez, a gente sempre pensa que é o adulto que fica estressado por causa dos problemas, mas eu vejo uma recorrência muito grande de crianças estressadas, Isso até me preocupa muito, porque como essa criança vai ser depois que crescer, Então, como que o yoga ele pode ajudar a auxiliar tanto a criança quanto o adolescente? A ansiedade, ela nos artigos científicos e nos estudos científicos mostram que ela tem grande risco, quando não tratado, de levar a criança ou adolescente ao suicídio. Então, ele é um risco de suicídio. Porque
porque é um fator muito estressante. Então a criança tem batimentos cardíacos, ansiedade, ele tem sintomas fisiológicos, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a respiração, fica com uma respiração curta. E a yoga entra com exercícios de respiração, para que você aprenda a respirar melhor. Você aprendendo a respirar melhor, você pensa de maneira melhor, você começa a tomar decisões mais sabiamente, de uma maneira mais ponderada e agindo menos impulsivamente. Parece que você aprende a ter um pouquinho mais de paciência, né? E de autocontrole. Eu vejo por mim, porque eu comecei a fazer yoga ano passado. E eu era extremamente ansiosa, sou extremamente para ontem as coisas, né? A gente que trabalha em televisão, a gente quer as coisas assim, tá pensando já no que vai acontecer amanhã. E eu vi que, me ajudou muito, tanto na respiração, quanto naquela calma, né? Pisa um pouquinho no freio, tem uma visão, ele te dá uma visão. Sim. E isso é uma coisa que a gente não consegue explicar tanto, mas sim sentir. Né? Eu aconselho muitas pessoas a fazer yoga. O mundo de hoje está muito corrido. É verdade. Então, o que acontece? Os adolescentes, nós estamos com uma geração tecnológica. E os adolescentes estão de 2 anos, jogando, no celular já. Isso, jogando no videogame, escutando aulas em canais, com Facebook aberto, com WhatsApp. Então, ao mesmo tempo, 1000 mídias e sem atenção, sem foco nenhum. Então, ele tem um hiperfoco e isso leva ao estresse, né? Porque ele tem um hiperfoco super estimulado o tempo inteiro, visualmente, intelectualmente, auditivamente, motoramente. Então, todos os canais dele estão sendo super estimulados, mas ele não tem foco, porque ele tem aqui um pedaço, um trecho aqui, um trecho aqui. Então, ele faz tudo ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, não está vivendo plenamente nada. Não está em contato com o seu ser. Ele está em contato o tempo inteiro com todo mundo, com funções, e ao mesmo tempo não está em contato com o seu ser. Então a terapia, ela ajuda a pessoa, seja criança, adolescente ou adulto, a entrar em contato com o seu próprio ser. A terapia é o meu ser com o teu ser. E a yoga é o ser com ele mesmo. Então há uma diferença entre a terapia e a ajuda, porque a yoga é uma ferramenta milenar que ajuda nas terapias atuais. Veja só. Como que uma criança e um adolescente, né, como que a gente consegue identificar a ansiedade e principalmente lidar com essa ansiedade neles? Isso. A ansiedade, as crianças começam com queixa assim, não quero ir para a escola, dor de barriga, sintomas fisiológicos, dor de barriga, tontura, desmaio, ânsia de vômito, dor no corpo, suor nas mãos, suor nos pés. Então, são todos sintomas de ansiedade. E acha que a doença não é, tudo ansiedade. Isso, e daí assim, a pessoa, às vezes os pais acham, não, é só frescura, é só frescura. Não, e essa ansiedade vai aumentando, até se transformar num transtorno mesmo, tem que ser tratado, inclusive, aí sim se muitas transforma vezes numa até doença, com medicação. Né? Porque eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que às vezes o filho dela fica exatamente assim, com essas características que você acabou de falar. E ela acha que é alguma coisa que comeu, nunca ansiedade. Porque a gente não pensa que uma criança de 7 anos vai ter ansiedade. Isso. Ou é porque comeu muito, ou é porque brincou muito, ficou muito tempo no sol. Geralmente o pai e a mãe pensam assim. Isso. Porque nós estamos numa sociedade em que a gente não entra em contato com nossos sentimentos. Você veja só. Então, os sentimentos, e o que acontece? A criança não consegue lidar bem com o sentimento e ela joga para o corpo. Ela tem respostas fisiológicas, né? E a ansiedade acontece assim, a gente vê na criança como que muitas vezes a criança não consegue nem verbalizar o que ela está sentindo. Ela não vai dizer assim, mãe, eu estou com medo da minha professora, ou eu estou com medo do meu colégio novo, ou eu estou com medo de mudar de cidade. Ela vai dizer, eu estou com dor de barriga, estou com dor de cabeça, estou com tontura, estou com enjoo, né? Ela começa a verbalização da criança é diferente da verbalização do adulto, porque as fases cognitivas são diferentes. A criança, ela, por exemplo, brinca, ela está até os 7 anos no mundo da fantasia, pelos contos de fadas. Então, a gente tem que fazer com que a criança, por exemplo, os exercícios de respiração, de meditação, sejam tudo através de brincadeira. Né? Então, se a gente usa na yoga a postura da rocha, eu associo para a criança, então a gente vai virar o incrível Hulk, a gente vai virar pedra, a gente vai se fortalecer. Olha, então a gente usa a linguagem infantil junto com a criança. Nossa, com o adolescente é completamente diferente. Né? Daí eu já uso os jogos de videogame, as áreas de interesse dele para que ele tenha uma conexão. Eu tenho que ter uma conexão com o adolescente, que é o que falta. Hoje os pais e os filhos não conseguem conversar.
Cada vez mais frequente isso, e né? cada vez mais distante. E daí muitos pais me procuram e dizem assim, mas eu não consigo conversar com meu filho, eu não entendo meu filho. Então, com o filho eu trabalho com música, às vezes eu trabalho com os pais e os filhos juntos e escolho uma música que fale exatamente da queixa que eles estão trazendo. Né? Então eu pego uma música que o adolescente traz, a gente trabalha em cima da interpretação da música e daí passa exercícios de meditação, exercícios de respiração, para que possa baixar a ansiedade, porque às vezes a família inteira é ansiosa. A gente está falando dessa questão do adolescente, né? Dos sintomas. Mas os sintomas, quer dizer, das soluções. Isso. Mas os sintomas são diferentes dos sintomas da criança. Não, são os mesmos. São os mesmos. Só que, ele também tem dor, ele também tem dor de cabeça, também se recusa tem... a ir para aula, medo de fazer novos amigos, medo de fobias assim de, eu fico ansioso social, eu tenho medo de fazer novos amigos, eu tenho medo de entrar em contato com o social, tenho medo de ir numa festa, daí não consegue ir na festa, por quê? Porque daí chega na porta da festa e fala assim, não, acho que essa festa não está muito legal, faz um processo de evitação. É muito comum pessoas ansiosas cada vez mais se isolarem fazendo um processo de evitação. Né? E a terapia busca que ele se socialize mais, que ele faça os enfrentamentos, que ele tenha coragem. E tudo isso, meditações, exercícios de meditações de respiração, exercícios de yoga ajuda. Né? Falando em exercício de yoga, quais são os exercícios que são utilizados nesses casos? Assim, tanto para o infantil, como você já estava falando, né, da respiração, e para o adolescente, quais são os métodos que vocês utilizam? Cada terapeuta vai usar um método, né? Os artigos mostram assim que a meditação e o controle de respiração ajuda muito as crianças, o adolescente e o adulto, fazendo modificações inclusive de áreas cerebrais. Olha. Então, áreas cerebrais que não eram ativadas por causa da ansiedade, a partir do momento que eles começam a treinar, porque é um treino, é uma aprendizagem, eles aprendem a respirar, eles aprendem a meditar. Ninguém nasce assim, eu nasci zen, na nossa cultura não tem isso. A nossa cultura não é uma cultura de eu vou olhar para dentro de mim, eu vou aprender a respirar, eu vou aprender a meditar, né? A nossa cultura é totalmente ligada, pensando no dia de amanhã, sofrendo já pelo futuro, pela semana que vem, pela prova, cobrança e muitas atividades ao mesmo tempo para fazer. Então a criança ou adolescente não tem esse contato. Quando a gente passa exercícios de respiração, que são vários, né? Exercícios de meditação, que são vários, de várias escolas de yoga, né? Que são conhecimentos ancestrais e que a psicologia une junto com os conhecimentos ancestrais, dá muito certo. Você sabe que eu até inclusive eu falei com a Sandesh lá, e ela falou assim para mim, Carol, você está respirando com o peitoral. Isso. E nós nascemos, quando você está no ventre e você nasce, você respira com o diafragma. O ideal é o ser humano respirar com o diafragma. E conforme vai passando o tempo, a gente respira errado. Não que seja errado entre aspas, né? E do qual essas respirações de exercícios vão nos encurtando. Vai encurtando. E a gente fica ansioso assim. É porque você traz tudo para cá. Isso. Né? E o ideal é trazer novamente pro diafragma. Então, a gente aprende a respirar novamente. Isso. Né? Eu gostei bastante assim, dessa maneira como ela me explicou, da maneira que eu também estou explicando para as pessoas, porque como faz diferença você respirar com o diafragma. Parece que a tua respiração, parece que você tem mais suporte até para falar, né? Muda tudo. Na verdade, a respiração é importantíssima. Muito. Por quê? Porque é o primeiro ato que a gente faz ao nascer e a última coisa que a gente faz na vida. Ai, que forte isso. Mas é verdade. Tem um resumo. Então é muito importante aprender a respirar. E a meditação ajuda muito. Então, eu acho também. A meditação, para mim, está sendo exímia, né? Porque não é uma meditação que você fica sem pensar nada. Não, você tem um foco. Isso. Você vai falar palavras, pensamentos positivos. É algo mais ou menos assim, né? A psicologia positiva entra muito junto com a yoga para desenvolver, porque as pessoas aprendem a reclamar muito da vida. Reclamam. Muito negativo, né? Então o lanche da escola tá ruim, a comida da mãe tá ruim, os pais são ruins. E o que tem de positivo? O que tem de bom? Né? As pessoas hoje se voltam muito para o negativo. E daí entra a psicologia positiva e a yoga com exercícios dizendo assim, ei, vamos viver plenamente? Vamos ser felizes? Vamos ser felizes?
né? Muito bom. Qual que é a diferença, assim, resumidamente, da ansiedade e estresse numa criança e numa adolescente? Porque a gente sabe, né, que é um assunto mega extenso, mas assim, só para o pessoal de casa entender Então, um a pouquinho. ansiedade, ela pode ser normal quando ela está motivando a gente para viver. Ela passa a ser patológica, uma doença, um transtorno, quando ela impede a criança ou adolescente de alguma das suas atividades de vida. E o estresse é um nível intenso de ansiedade. Né? Então, a ansiedade e o estresse muitas vezes caminham juntos, porque às vezes o adolescente faz tantas atividades, mas não está envolvido de maneira feliz e plena nessas atividades. Isso vai estressando, 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 e ele tem uma parada. Ele diz, chega, para, não consigo, não dou conta. Né? O que você acha que é mais atingido, os meninos ou as meninas? Eu digo tanto em criança quanto adolescente de uma maneira em geral. Em ambos. Né? Não tem muita distinção. Não tem muita distinção. Nos artigos, eles mostram que as meninas são mais ansiosas do que os meninos. Por quê, muitas vezes? Porque os meninos jogam futebol, têm atividades mais radicais de esportes. Eles, de alguma maneira, descarregam isso. E as meninas recolhem muito para si. Né? Então, se elas sofrem um bullying, um cyberbullying, elas guardam. Se uma amiga provoca ou tem uma cobrança em relação a corpo, estética, elas recolhem. E isso vai deixando mais ansiosa e vai fazendo com que ela faça processos de evitação e deixa cada vez mais ansiosa. Viu só? Características. Mas todo mundo sofre. Todo mundo sofre, né? Até a gente. E a gente tem que aliviar esse sofrimento. A gente vê nos dias de hoje, eu não digo só no caso o adulto, porque o adulto é fácil de você identificar a característica de um adulto estressado, mas de uma criança muitas vezes não, porque ela recolhe. Isso. Como que você consegue perceber, assim, o detalhe, principalmente no pequeno, que ele está sofrendo de estresse? É a mesma coisa no adolescente? Bela pergunta. Quando a criança muda o comportamento. Quando é uma criança que está feliz, dançando, cantando, indo para a escola, para o jardim de infância, crianças muito pequenas. E ela muda o comportamento, fica mais irritadiça, mais explosiva, joga as coisas, briga com os pais, briga com os amigos, se recusa a comer. São sintomas em que os pais devem ficar em alerta. Opa, alguma coisa está acontecendo. Qualquer mudança de comportamento, tanto na criança desde muito pequena, até no adolescente, os pais devem ficar de alerta. Né? Na adolescência, eles mudam muito o comportamento por causa da mudança hormonal, né? E etc. Então, existe uma adolescência de comportamento normal, que é esperado para o adolescente, e aquilo que é anormal, aquilo que não é esperado, os pais sempre têm que ficar em alerta. Que seria ele se isolar mais do que o normal ou extravasar demais. Isso. Muito interessante. Bom, adorei. Eu também. Tenho certeza que quem está em casa e se identificou bastante com algumas situações que a gente conversou aqui. E para essas pessoas que se identificaram, ou aquelas que estão em busca de um yoga, de ser feliz, vamos dizer assim, né, de pensamentos positivos, como que essas pessoas fazem para entrar em contato com você, Rita? Elas podem me procurar no Instituto Nanak ou no meu consultório. Né? Tá. Então, o Instituto Nanak ali, Yoga Nanak, o telefone é o 3045-8169. Também tem o site yogananak.com.br. As pessoas podem agendar uma avaliação contigo lá, né? Ir até lá e, de repente, procurar uma terapia, algo que te faça se sentir melhor. Muito obrigada de novo. E você não saia daí, que daqui a pouquinho a gente já volta, vamos falar de beleza. Você sabe o que é microblend? Já fez uma? Quer ver como é que é feito? Então não saia daí que a gente já volta.